Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso primeiro dia do workshop Mulher Assertiva. Isso mesmo, amiga. Como é que você funciona? Amiga, você acha que eu sabia como é que eu funcionava? Lógico que não. Eu tive que aprender. Eu tive que desenvolver um passo a passo e me conhecer. E é desta forma que você, amiga linda, também vai se conhecer. E qual é o presente que eu tenho para você? Entregar o passo a passo, o método, a informação, para que vocês, através do autoconhecimento, se empoderem, amiga. Isso mesmo. Então, hoje eu estou disponibilizando uma ferramenta para vocês, certo? Que é o perfil comportamental. Então, temos 4 tipos de perfis: a águia, o lobo, o tubarão e o gato. Qual é o seu? Pega lá a ferramenta, preenche ela e aí verifica qual é o seu perfil para poder compartilhar comigo, tá bom? Então, a gente também precisa entender que na vida as coisas vão fluindo de uma forma positiva. E para a gente manter essa mentalidade, né, positiva, a gente está sempre acreditando que tudo vai dar certo, a gente precisa buscar dentro da gente uma força extraordinária. E isso, amiga, uma força visceral para poder fazer com que você tenha uma outra performance, tenha outros olhos. E também, amiga, há um investimento que você tem que fazer em você mesmo, né? Então, assim, a gente entende que às vezes é necessário a gente aprender e ensinar. E aprender ensinando é extraordinário. Então, eu quero compartilhar com vocês agora uma história. Por quê? Sempre foi assim? Não. No meu perfil comportamental, foi identificado que eu sou uma águia. Mas nem sempre foi assim. Eu nunca me enxerguei uma águia. Minhas amigas, elas viam que eu tinha algo diferenciado. Mas eu sempre entendi que eu era sortuda. Pois é. Então, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês foi algo que me aconteceu em 2008. Logo depois da minha formação. Eu me formei em fisioterapeuta, né? Eu já era recém-formada. E aí, eu resolvi fazer atendimento a domiciliar, né? Aí, juntamente com uma amiga minha, Juliana, nós criamos a JA Fisioterapia, né? E aí, o que aconteceu? Eu resolvi atender somente em Vilas do Atlântico. A gente anunciou em Vilas Magazine. E aí, eu falei com ela assim, vamos ficar só com aquele público. Por quê? Porque eu tinha acabado de aprender a dirigir. E eu não sabia dirigir em Salvador. Então, eu resolvi o quê? A gente vai dirigir em Vilas, porque é algo reto, né? É mais prático. Então, a gente fazia esse atendimento juntas por um período e, às vezes, eu deixava ela na casa de um paciente e aí a gente se encontrava em determinado lugar. E o que foi que aconteceu? Passou tempo, eu fui viver minha vida, ela foi viver a dela, a gente começou a atender em Salvador e aí vai. De repente, eu estou na minha casa e recebo uma ligação. Era uma clínica querendo contratar uma equipe de fisioterapia para atender de 50 a 100 pacientes de vez. Amiga, eu só tive tempo de dizer que eu era a Alessandra fisioterapeuta, mas nada. A ligação foi tão rápida que finalizou dizendo: amanhã esteja no meu escritório às 2 horas da tarde. Eu tive que respirar fundo e entender que naquele momento eu precisava agir como uma águia, porque eu precisava daquela oportunidade. Então, liguei para todos os amigos de faculdade, porque eu não tinha uma equipe para atender aquela quantidade de pacientes. Então, eu liguei para todo mundo da minha faculdade
que formou comigo e perguntei quem estava dentro, quem estava fora. E as pessoas começaram a dar resposta positiva. Liguei para minha amiga, a Juliana, e disse, olha, amanhã você tem uma reunião. Pois é, amanhã você tem uma reunião às 2h e a gente precisa estar lá. Então, nós fomos para essa reunião, a gente fechou aquele contrato. Ali, eu comemorei como uma águia mesmo, porque eu tive uma noção, uma visão assim, surpreendente. Mas não é todo mundo que tem esse olhar. Muitas pessoas achariam que eu agi de uma forma, né? Uma forma assim, que não seria de acordo com o que eles fariam na realidade. Mas era o perfil, era a visão que eu tinha. E aí deu tudo certo. Então, hoje, a gente traz para o nosso dia a dia que as coisas precisam acontecer de uma forma quando você vê como é que você funciona, qual é o seu perfil, o que é que você gosta de fazer, o que é que você pode melhorar, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Então, é descobrindo como você funciona, que é o segredo do sucesso. Então, amiga, eu compartilhei com vocês essa história para vocês verem que vocês podem fazer a mesma coisa. O segredo, lindona, está dentro de você. Você precisa se empoderar, você precisa saber que o poder para ser despertado está dentro de você. É só você olhar um pouco mais, ousar ir além. Você precisa ousar ir além. Não se preocupar muito com o que o outro vai falar. Você precisa focar no que você realmente acredita, naquilo que vai lhe fazer bem, naquilo que vai trazer para você algo que vai fazer com que você tenha uma atitude positiva. Porque muitas vezes o outro, ele joga um balde d'água na gente que você acaba se desmotivando. Se eu compartilhasse a informação com pessoas que viessem com informações negativas, eu poderia, né, de uma certa forma, passar por um processo de frustração. Mas eu resolvi decidir naquilo que eu acreditei de fato, aquilo que era assertivo para mim. E também eu entendi que hoje eu preciso de um chamado, eu preciso ter uma missão, eu preciso entender por que é que eu faço, qual é o sentido que tem a vida. Então, qual o significado de eu estar aqui fazendo esse workshop de mulheres assertivas? Por quê? Porque muitas pessoas que eu venho atendendo, né? Eu faço um atendimento online, elas começam a falar que elas não viam dessa forma, que elas não percebiam assim, que elas não sentiam dessa forma. Então, quando elas começam a se conhecer, elas têm uma outra postura, elas têm um outro posicionamento. Elas conseguem verificar que existe possibilidades, que pode ser reconstruído, que o caminho é feito caminhando, que você precisa estar motivado, focado, determinado a fazer aquilo de um jeito que vai lhe trazer satisfação. Que você, no final do dia, seja grato. Pois é, que você tenha a gratidão, que você agradeça. Então, eu agradeço todos os dias. Por quê? Porque eu vivi aquilo que eu tinha que viver. E hoje, eu tento ser assertiva porque eu me conheço. Eu sei como eu funciono, até onde eu posso ir. E você pode descobrir, porque até o final desse workshop, amiga, você vai ser uma mulher empoderada. Você vai descobrir que você pode fazer um pouco mais, que você pode ir além. Está dentro de você, lindona. Acredite, é possível. Então, eu deixo aqui agora a minha gratidão.
e o beijo no coração. Show? Até amanhã. Amanhã a gente continua com o nosso workshop Mulher Assertiva. Beijo no coração.